Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online. Essa daqui é a nossa sexta aula falando a respeito das cartas gerais do Novo Testamento. Seguindo para a finalização das nossas aulas, hoje nós vamos ver a segunda carta de João. Segunda carta, óbvio, porque nós já vimos a primeira. E mesmo que a primeira carta não tinha tantas características de uma carta do Novo Testamento, já que ela não possuía uma introdução, uma apresentação, nem uma saudação final com uma bênção, nem nada disso, essa segunda carta e a terceira carta de João, essas sim vão apresentar todas essas características e se parecer muito mais com uma carta. Essa daqui, em especial, a segunda carta de João, ela é a menor epístola do Novo Testamento inteiro. Ela tem apenas 13 versículos e menos de 300 palavras no grego. Essa segunda e a terceira carta também, cada uma delas caberia em uma única folha de papiro. Isso sim é uma carta direta. Falando a respeito da autoria dessa carta, o autor dessa carta é o apóstolo João, mesmo que ele não tenha se apresentado, e nós precisamos dizer que o autor é desconhecido. Lá no versículo 1 ele vai se apresentar como o presbítero, ou em alguns dos manuscritos, o ancião, termo que vai expressar claramente aqui a idade avançada do apóstolo, sua autoridade e como ele era conhecido por todos naquela época, no final da sua vida. Falando a respeito da datação da carta, a data precisa de quando essa carta foi escrita, ela não pode ser determinada, mas tanto o assunto quanto a redação da carta e todas as circunstâncias daquilo que está sendo escrita são muito parecidas com a primeira carta de João. O mais provável é que essa carta aqui tenha sido escrita ou simultaneamente à primeira carta, ou logo depois que ele terminou aquela primeira carta, ele já começou a escrever essa daqui. E por isso nós vamos datar essa carta também entre 90 a 95 depois de Cristo, durante o ministério de João em Éfeso, antes de sua morte. O versículo-chave dessa carta seria 2 João, versículo 6, que vai nos dizer assim: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. E este é o mandamento que nós ouvimos, ou vocês ouviram desde o princípio, e é necessário que vocês andem nele. O mandamento que ele está se referindo é o mandamento do amor. E a ênfase da carta está relacionada também ao versículo-chave, que nos fala sobre a obediência ao mandamento do amor mútuo e também o cuidado contra os falsos mestres que estão se levantando no meio da igreja. Assim como João fez então na primeira carta, ele vai fazer aqui nessa carta também, chamando os seus leitores à obediência. É necessário que vocês obedeçam esse mandamento. Nós precisamos amar uns aos outros. Então ele vai voltar a lembrar os seus leitores a respeito da necessidade de permanecer fiéis a tudo aquilo que eles ouviram diretamente dos apóstolos, como sendo doutrina e tradição, e especialmente aqui não negando de maneira nenhuma a encarnação de Jesus, porque isso seria uma distorção dos ensinos dos apóstolos e distorção da própria verdade. E estes falsos profetas aqui contra quem João estaria lutando provavelmente seriam os mesmos mestres gnósticos contra os quais ele estava lutando na primeira carta também. A diferença é que nessa luta contra esses gnósticos, dessa vez nessa carta João vai escrever a uma igreja específica, a quem ele vai se referir como sendo a Senhora eleita. Mesmo que nós não possamos saber qual igreja específica ele estava se referindo, nem onde essa igreja ficava, ainda assim nós conseguimos ver o cuidado especial e o carinho, relacionamento que João tinha com essa igreja, a ponto de se referir a essas pessoas como filhinhos e a essa congregação como a Senhora eleita. O esboço dessa carta é bem simples e nós vamos começar do versículo 1 ao versículo 3 com a saudação. Esses versículos eles vão formar o tratamento e a saudação de João aos seus leitores, que são a Senhora eleita e seus filhos. A ênfase de João então está aqui nos verdadeiros cristãos, que são o autor, a Senhora, seus filhos e muitos outros que obedecem aos mandamentos do Senhor. Estes são aqueles que conhecem a verdade. E no versículo 3, parte dessa saudação e oração até que ele faz, já está falando a respeito das duas outras sessões que vão vir logo a seguir, se referindo a Deus Pai, a Jesus Cristo, Filho do Pai, em verdade e em amor, que são esses dois temas que ele vai falar aqui nessa carta. Depois do nosso esboço, do versículo 4 ao versículo 6, ele vai começar falando a
respeito do amor. E esses versículos então vão exortar os leitores de que é necessário que eles amem uns aos outros, porque é isso que significa andar em verdade, e é isso que significa obedecer os mandamentos de Cristo. Eu acho que parte da necessidade de amar uns aos outros que João está se referindo aqui é de que é assim que nós cumprimos e expressamos a realidade de nós sermos um povo eleito, o povo adquirido por Deus, o sacerdócio real. Nós fomos salvos, fomos conectados, agora nós amamos a Deus, e a única maneira de nós cumprirmos os mandamentos do Senhor de forma a expressar a nossa devoção e esta salvação direta do nosso Deus é se nós permanecermos como uma nação, como um povo que ama uns aos outros, como essa expressão do amor de Deus a nós. No versículo 6, então, João diz assim, que este é o amor, que vivamos segundo os seus mandamentos. E esse é o mandamento, esse mandamento que vocês ouviram desde o princípio, e é necessário que todos vocês andem nele, o mandamento de amar uns aos outros. Depois do nosso esboço, do versículo 7 ao versículo 11, João vai começar a falar sobre os enganadores, aqueles que vivem contrário à verdade. Ele vai começar a advertir então os seus leitores a respeito desses muitos enganadores que já estão vivendo e caminhando no meio das igrejas, trazendo um grande prejuízo, distorcendo a verdade do evangelho. Em especial aqui, o conteúdo da enganação deles tem a ver com a negação da encarnação de Jesus. No versículo 7 ele vai dizer assim: muitos enganadores já saíram pelo mundo, os quais não declaram que Jesus veio em carne, ou veio com um verdadeiro corpo, fisicamente. E aí ele continua dizendo, esse que assim procede é o enganador e o anticristo. O conteúdo dessa advertência que ele está fazendo a respeito desses enganadores agora tem a ver com a hospitalidade e a manifestação do amor da igreja para com aqueles que fazem parte da igreja. Só que este amor não deve ser expressado para aqueles que estão agindo de forma enganosa debaixo do espírito de anticristo. Por isso, nos versículos 9 a 11, ele vai dizer assim: tudo que vai além do ensino de Jesus não permanece nele, porque não tem Deus. Quem permanece no ensino, esse tem tanto pai quanto filho. Então, se alguém vem vos visitar e não traz esse ensino, não o recebais em sua casa, nem mesmo o cumprimenteis, pois quem o cumprimenta participa de suas obras más. Em outras palavras, o que João está dizendo aqui é que esse amor que Deus Pai nos deu, nos demonstrou através do seu Filho, e que é demonstrado nessa unidade que o Espírito faz por meio da unidade de fé na igreja, ele existe e é manifesto especialmente quando nós amamos uns aos outros. E essa hospitalidade, ela precisa continuar. Mas esse amor que nós recebemos de Deus como povo não deve ser compartilhado com estes enganadores que estão prejudicando e dividindo e enganando o povo. Por último, no nosso esboço do versículo 12 e 13 é onde nós vemos a conclusão da carta. Essa carta que é muito curta, bem direta. Vai parecer claro que essa advertência que João deu é bem urgente pelo fato de ele necessitar de pressa para parar, sentar, escrever essa carta e enviar para seus ouvintes, para seus leitores, só para dizer essas pequenas palavras e já dizer para eles também: ei, olha só, as coisas reais, o conteúdo real do que eu tenho para dizer para vocês, eu vou dizer quando eu estiver pessoalmente com vocês. Mas saibam de tudo isso, é necessário vocês amarem uns aos outros, é necessário vocês cuidarem contra os enganadores, é necessário que vocês continuem a hospitalidade, mas é necessário que vocês cuidem de quem vocês recebem dentro da casa de vocês, dentro da igreja que funciona na casa de vocês. A carta então vai finalizar no versículo 13, com João dizendo a essa igreja, para quem ele está escrevendo, a senhora eleita, dizendo que essa outra senhora onde ele congrega, essa outra igreja eleita, está mandando um oi para todos eles, e a carta vai finalizar bem aqui. Essa carta aqui é quase uma abreviação da primeira carta, 1 João resumida, reforçando a pregação da encarnação de Jesus Cristo, a necessidade de obedecer o mandamento do Senhor de amarmos uns aos outros e o cuidado que nós devemos ter contra todos os falsos mestres que distorcem os ensinamentos de Jesus. E é assim que nós vamos finalizar essa aula. Nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.